Os tipos de jogos. As principais características que definem um tipo de jogo são: primeiro, jogos cooperativos e não cooperativos. Um jogo é cooperativo se os jogadores estão compromissados com uma estratégia. Por exemplo, quando o comprador e vendedor negociam o preço de um bem ou serviço, temos um jogo cooperativo, porque eles cooperam para obter o melhor resultado possível. Já em jogos não cooperativos, a suposição é que os jogadores individuais fazem o que lhes é mais rentável. Assim, os participantes competem principalmente porque não há forças externas, por exemplo, contratos. Por exemplo, quando duas empresas concorrentes levam em conta o comportamento provável uma da outra, ao definir independentemente preços e estratégia de publicidade. Não é que os jogadores não possam cooperar, pois que a cooperação pode existir desde que ela seja resultante do interesse dos próprios jogadores. A principal característica diferencial é a ausência de autoridade externa para estabelecer regras que impõem um comportamento cooperativo. Na ausência de autoridade externa, como por exemplo um contrato, os jogadores não podem se agrupar em coalizões e devem competir independentemente. Jogos de soma zero e não zero. Jogos de soma zero são aqueles em que a riqueza não é gerada nem destruída, isto é, a soma de todos os ganhos e todas as perdas é zero, como por exemplo nos jogos de pôquer ou tênis. Nesses jogos, o que alguns jogadores perdem será ganho por outros jogadores. Esse jogo é um modelo que corresponde a uma competição pura. Jogos de soma zero são o oposto de situações ganha-ganha, ou win-win, com um acordo comercial que aumenta significativamente o comércio entre duas nações, ou situações de perda, como a guerra, por exemplo. Portanto, jogos de soma zero não são cooperativos. Na vida real, no entanto, as coisas nem sempre são tão óbvias e ganhos e perdas são muitas vezes difíceis de quantificar. A negociação de papéis futuros é o exemplo prático mais próximo de um cenário de jogo de soma zero, porque os contratos são acordos entre duas partes, e se uma pessoa perde, então a outra parte ganha. No entanto, todo sistema de mercado de ações não deve ser considerado como um jogo de soma zero, porque não atende aos critérios para ser um jogo com os concorrentes. Apenas o desempenho de um indivíduo em relação ao índice do mercado de ações é um jogo. Tenha em mente que o jogo de soma zero assume informações perfeitas e competição perfeita, em que ambas as partes tomam uma decisão informada e têm todas as informações relevantes. Os jogos de soma não zero são os que aumentam ou diminuem a riqueza dos participantes. Por exemplo, num processo de produção de bens, riqueza é criada. Já no processo de guerra, riqueza é destruída. Um bom exemplo de um jogo de soma não zero é uma disputa entre um navio comercial e um navio pirata, embora possa parecer um jogo de soma zero à primeira vista. Aqui, uma vitória para os piratas significaria ganhos de riqueza, recursos e homens, provavelmente prisioneiros, enquanto uma vitória para o navio comercial significaria apenas uma derrota do desafio pelos piratas. Aqui o prêmio e as perdas, sendo diferentes para ambas as partes candidatas, não qualificam como um exemplo de jogo de soma zero. Em síntese, um jogo de soma não zero é uma situação onde a vitória não significa necessariamente a perda do outro, e a derrota não significa necessariamente que a outra parte ganha. Em um jogo de soma não zero, todas as partes poderiam ganhar ou todas poderiam perder. Isso contrasta diretamente com um jogo de soma zero, onde a vitória de uma parte requer a perda da outra parte. Jogos sequenciais ou simultâneos. Os jogos podem ser jogados sequenciais ou simultaneamente. Por exemplo, se duas empresas que competem no mercado planejam uma campanha de marketing, cada empresa planeja a sua campanha sem o conhecimento da outra, o que é considerado como duas jogadas simultâneas. Já no xadrez, cada jogador decide jogada só após ver a jogada do outro. Nesse caso, o jogo é sequencial. Observe que mesmo nos jogos sequenciais, um jogador pode não ter toda a informação da última jogada do outro jogador. Por exemplo, outro jogador pode saber que seu oponente não fez uma ação específica, porém não saber exatamente o que ele fez. Como vimos, a diferença entre jogos sequenciais e simultâneos
é captada usando as representações normal ou extensiva. Informação perfeita ou imperfeita. Um jogo tem informação perfeita quando todos os jogadores conhecem os movimentos feitos previamente pelos outros jogadores, o que só vale para jogos sequenciais como por exemplo o jogo de xadrez. A maioria dos jogos tem informação imperfeita.